Agora sim, sejam todos muito bem-vindos à apresentação do curso de exercícios integrados do IDEG CACD 2020. Sobrou a mim a honraria de apresentar para vocês, hoje, que literalmente é o primeiro dia do SEI funcionando, apresentar a vocês qual a ideia por trás desse curso e principalmente por que ele é diferente de todos os outros cursos que a gente já fez em matéria de exercício. Tá ok? Lembrem-se, qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, levantem a mão, parem. Estamos aqui para sanar qualquer problema de vocês, qualquer dúvida de vocês. Estão vendo aí direitinho a tela? Tudo certinho? Vamos aguardar aí as confirmações. Tudo bem? Todo mundo vendo a tela? Beleza. Ótimo. Podemos começar então. Gente, primeiro de tudo, o SEI, ele nasce de uma demanda não do IDEG, mas de uma demanda de CACDistas ao longo do tempo. Muita gente vinha reclamar que, poxa, os cursos de exercício só surgem quando sai o edital, então são cursos que acabam se tornando um pouco repetitivos, que você não consegue ver toda a matéria. Então a gente foi pensando, e passou os últimos meses para chegar nesse formato, que é o SEI hoje. Então, em linhas gerais, o IDEG, ao longo desses quase 11 anos que vem trabalhando na formação de futuros diplomatas, né, a gente sempre vem buscando aperfeiçoar as coisas. Nós acreditamos em 3 pilares para a nossa preparação. Primeiro, estudo teórico. Segundo, excelência. E terceiro, planejamento. Tudo isso para que vocês, no caso eu também entro nessa conta, você é CACDista, faça o menor curso, o menor número de cursos necessários para ser aprovado. A gente sabe que a preparação para o CACD é muito longa, é muito difícil, e principalmente ela é muito custosa. Então, o fator financeiro é um fator que pesa muito. E pensando nisso, analisando o CACD sob esse prisma, que nós imaginamos um tripé para trabalhar, que seria teoria, prática e aprofundamento. Teoria é o que vocês têm nos cursos, desde o nivelamento até o curso teórico. Aprofundamento são os nossos cursos de aprofundamento, e por que não dizer também os cursos de exercício. E prática é exatamente o que o SEI vem mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo para vocês. A gente lançou, eu prometo ser bastante breve nas minhas considerações nesse início, mas é incontornável que a gente fale do que a gente está tratando, de onde surgiu essa necessidade. Quando a gente pensou em criar curso teórico, 100 horas de duração, a gente não pensou no sentido de, olha, a gente vai fazer um curso de 100 horas para matar a pessoa, para que ela veja tanta aula que ela não consiga mais fazer nada. A ideia não foi essa. A ideia é que se você fizer um curso bem feito teórico, você só precisa fazer esse curso uma vez. Ao longo da preparação do CACD, e como ela vem mudando durante o tempo, é muito comum que a gente faça diversas vezes vários cursos. Às vezes com o professor X, às vezes com o professor Y. Né? Essa dinâmica, essa relação entre o processo de ensino e de aprendizagem, ela é muito importante no CACD. Então, a gente acredita que cursos teóricos bem feitos precisam ser profundos, precisam ter acompanhamento bibliográfico e precisam ter acompanhamento de exercício para saber como é que você está andando. Se a gente conseguir fazer isso, a gente pega um corte aí de 2016 até os aprovados parciais, por enquanto, desse último exame, a gente tem um tempo médio aí entre 3 anos e meio e 4 anos e meio de preparação até você chegar à sua aprovação.
Isso é muito tempo. E além de muito tempo, isso é muito dinheiro. Então, a nossa ideia é respeitar o aluno da maneira mais direta possível. Nós acreditamos 100% na... Boa noite, Pedro. Na honestidade entre cursinho e aluno, entre professor, entre corpo docente e aluno. Me parece muito mais razoável que você faça um curso mais longo do que você faça 2, 3 cursos para chegar nesse grau de profundidade, que não é uma coisa que a gente quer, mas é uma coisa que a prova cobra. Dentro disso, a gente ficou pensando, e esses foram os resultados desse ano, vocês viram, a gente divulgou bastante esses números. Esses números são um pouco curiosos, porque se você chegar aqui, das 50 pessoas melhores colocadas na concorrência, 70, 90% fizeram curso de exercício objetivo e 80% fizeram cursos discursivos do IDEC. E aí você vai virar para mim e falar, uai, Thiago, muito bom, muito bacana, são números realmente impressionantes. Mas, sinal que o método funciona. Mas se o método funciona, por que vocês vão mudar? Pensando nisso, a gente se fez algumas questões. Primeiro de tudo, o pior problema que um CACDista pode enfrentar é a falta de parâmetro. Como é que você sabe, ao longo desses 3 anos e meio, 4 anos e meio, 5 anos e meio, que seja, lembrando, é uma média, como é que você sabe como está sendo o seu desempenho? Nada, nenhuma resposta é mais honesta para você e mais direta do que exercício. Vocês vão convir comigo nesse caso. Partindo desse princípio, se nenhuma resposta é mais direta que exercício, por que a gente não só faz exercício quando sai TPS, quando sai edital? A gente só começa a preocupar com segunda fase quando, meu Deus, não, beleza, agora eu estou pronto para o TPS aqui, vou para a segunda fase. A gente tem 5 semanas, a gente não tem tempo para isso. E ao longo dessa preparação, a gente recebeu as reclamações dos alunos e falou, é muito bacana os cursos de exercício, mas acaba que você precisa concentrar um esforço muito grande num espaço muito pequeno de tempo. E isso é um uso que pode ser melhorado do tempo. E principalmente pode ser melhorado do estudo. E quem que tem esse problema? Todo mundo. Desde a pessoa que começou a estudar tem 6 meses, a pessoa que está há anos estudando. Porque a pessoa que está começando, ela... Vamos pensar aqui, sei lá, deixa eu ver aqui entre os meus livros. Na aula de geografia, por exemplo. Quando ela começa a estudar geografia, lá o primeiro módulo, as escolas geográficas, como é que ela vai saber que ela aprendeu aquilo? Normalmente é duas assertivas que caem sobre isso ao longo do TPS. Como é que a gente vai saber como é que isso funciona? Só tem um jeito, e é exercício. Mas aí você vai fazer os mesmos exercícios sempre. Vou pegar TPS antigos, vou pegar questão de site de questão, vou pegar questões do CESP, vou pegar... Por que essas questões não podem ser pensadas para a realidade do CACDista e serem desenvolvidas ao longo do processo? E por que esse problema tem que ser resolvido? É muito simples. Se à medida que você vai progredindo, você consegue ter uma resposta em tempo real do que você está bem e do que você não está bem, você consegue otimizar 2 pilares. Seu tempo e o seu plano de estudos. Você consegue focar os seus estudos nas grandes lacunas que a gente precisa preencher ao longo dessa preparação. Como é que eu sei que isso está sendo resolvido? Bom, eu consigo acompanhar mês a mês a evolução dos meus estudos em relação ao edital. Além disso, surgiram alguns outros problemas que a gente catalogou. São eles: disponibilidade. A maioria dos cursinhos só abre curso de exercício em períodos muito específicos. E tem muita gente que quer fazer essas atividades ao longo do dia a dia. E a gente, no IDEG, a gente acredita que fazer exercício, mais uma vez, é o seu melhor termômetro.
Você sabe o tempo todo como você está indo. Muitas vezes as pessoas não gostam de fazer exercício, têm medo de um resultado negativo, de, meu Deus, eu não estou indo muito bem. Eu falo isso para os meus alunos em castelhano e isso serve para todas as matérias. Qualquer zero, qualquer nota ruim dentro de um curso é perfeita. Porque ela te dá a oportunidade de corrigir um erro e ela te dá uma outra oportunidade melhor ainda. Você não cometer esse erro na prova. O exercício, ele é o termômetro para o seu rendimento. Pois muito bem. Qual o outro problema? Tem gente que quer treinar objetiva, tem gente que quer treinar discursiva, mas esses cursos só aparecem 1 ou 2 vezes por ano. Por que a gente não oferece isso o tempo todo? Tempo, à medida que você vai avançando nos seus estudos ou na sua revisão, com os pontos que você está vendo no seu rendimento, aonde você tem maior debilidade, onde você precisa estudar mais, você consegue fazer um acompanhamento ponto a ponto e planejar o seu caderno, por exemplo, de revisão, e planejar o que você tem que rever. E o último ponto. Como é muito sazonal os cursos, é basicamente impossível você ver todos os pontos do edital. Mas, se você começar mais cedo, você consegue cobrir a maior quantidade de pontos do edital até chegar à próxima prova. Partindo do suposto, claro, que a gente vai manter o mesmo calendário que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos. Pois muito bem. O que a gente pode resolver desses problemas? A gente pode fazer 3 coisas. Primeiro, pensar numa preparação de longo prazo. Pensar na integração dos seus estudos. E, principalmente, saber em que ponto vai o seu estudo ao longo do tempo. Por que pensar em preparação de longo prazo é interessante? Porque você tem tempo para fazer suas leituras, tempo para esse conhecimento se assentar. Você consegue corrigir as rotas das suas rotinas de estudo. Né? Às vezes tem gente que rende mais estudando economia pela manhã, tem gente que rende mais estudando línguas à noite, tem gente que rende mais estudando história à tarde, ou tem gente que rende mais fazendo exercício de tarde do que lendo, etc. Você consegue ver isso ao longo do tempo. E você fazendo exercícios especialmente criados para cada um daqueles pontos do edital, você consegue se botar em prova o tempo todo, ao longo da preparação. Chegamos no segundo pilar dessa brincadeira. Não tem como a gente preparar para o CACD pensando em TPS e pensando em discursivo. Não tem. O que você estuda num curso teórico, por exemplo, que teoricamente seria só para a primeira fase do TPS, pode ser extremamente útil e provavelmente será muito útil quando você estiver respondendo uma questão de segunda ou terceira fase. Da mesma maneira, vocês que fazer uma questão discursiva te obriga a botar o seu conhecimento, o seu estudo em prática. Você estruturar uma resposta de uma maneira que você consiga, primeiro, responder o que a banca está perguntando, e segundo, você montar aquele cenário de conexão, de olha, beleza, isso aqui é um dado que causou isso, que levou para isso, que chegou aquilo outro, e a resposta é essa, é fundamental. Por quê? Além de você conseguir fazer isso nas suas perguntas, óbvio, você consegue, por exemplo, às vezes, numa questão de TPS, né? Todo mundo aqui faz TPS, sabe? A questão primordial, ainda que tenha melhorado, é tempo. Às vezes, alguma coisa que você viu numa discursiva, você leu, bateu o olho e fala, ok, isso aqui não tem nada a ver, tchau, errado, e vamos que vamos. Cobrito. Peraí que chegou uma simpática mensagem aqui no nosso chat. Chegou uma pergunta aqui do Pedro. Qual a melhor estratégia que você sugere? Digo isso porque faço mestrado e com a bolsa pago os cursos. Só que isso tira tempo, claro. O mestrado está acabando e você achou pouco, né, Pedro? E está arrumando ao doutorado. Caso ganhe uma bolsa, vai continuar os estudos. O problema, no entanto, é se manter. Sem bolsa, não consigo pagar os cursos e com a bolsa, meu tempo disponível cai pela metade. Como conciliar? Pedro, falaremos disso aqui um pouquinho mais tarde, pode ser? Mas é uma situação realmente complexa a sua, sem sombra de dúvida. Vamos nós aqui.
Então, treinar objetiva discursiva como uma forma de checar o grau de absorção do que foi estudado. E cobrir todo edital, a capacidade de você ampliar a sua área de alcance, assim, sua área de contato, em todos os pontos do edital, ou na maioria dos pontos do edital, é perfeito, porque você não precisa escolher os pontos para estudar. E melhor ainda, na hora que chega na revisão, você já sabe os pontos que você tem que revisar. Quais pontos estão mais tranquilos, quais pontos você precisa melhorar. Muito bem. Esse acompanhamento tópico a tópico, ele te ajuda, primeiro, a saber como está o seu rendimento em cada parte de cada uma das matérias. Segundo, dentro do SEI, vocês vão ter leituras que são selecionadas para cada tópico do edital. Para cada assertiva vai ter uma referência bibliográfica para vocês. E terceiro, você sabe em tempo real o que funciona, o que está funcionando e o que não está funcionando para você. Pois muito que bem. Então, o SEI, em linhas gerais, desculpa, a falta da barba ainda causa esses problemas, a pessoa barba. O SEI, então, foi um sistema que a gente pensou para que você consiga, como CACDista, saber em que ponto está a sua preparação. Aonde estão seus pontos fracos, aonde estão seus pontos fortes, como construir, aonde estão as lacunas teóricas, que às vezes você pode ter, e aí você vai pegar como uma referência bibliográfica. Às vezes vai ter que voltar num curso teórico, às vezes vai ter que ver de novo uma aula, conversar com o professor, olha, professor, isso aqui, isso tudo. Isso tudo pensado dentro de um sistema de métrica e de estatística. O SEI, ele é um sistema que ele vai te apresentar pontos do edital, ponto a ponto, e ele vai te contar ponto a ponto como é que você está indo. A nossa ideia é que, dentro de um pouco tempo, o SEI se integre a um outro processo que a gente está pensando para os nossos teóricos. E que isso funcione de uma maneira, não tem outra palavra, integrada. Que você saiba aonde buscar cada informação que você precisa. Gente, a minha voz está saindo bem? Eu estou vendo aqui meu microfone, ela está um pouquinho baixa. Está todo mundo ouvindo bem? Suponho que você... Ah, beleza, fico feliz. Então vamos lá, então. Podemos dar sequência aqui. Como é que funciona, então, o SEI? O SEI é dividido em 3 grandes partes. Parte objetiva, parte discursiva e análise métrica. As objetivas são divididas em 2 macrogrupos. Deixa eu aumentar, então, aqui meu... Melhorou um pouco? Está um pouquinho mais alto? Rogério, dá para ouvir bem? Teste som, 1, 2, beleza. Como é que vai funcionar, então, o SEI? Supondo que você contratou o SEI completo, tanto objetivas quanto discursivas. Então, o SEI, vamos entrar nisso. O SEI é dividido em módulos. Cada módulo é composto de 4 meses. Então, em março, a gente vai chegar ao fim do primeiro módulo e já dar início ao segundo módulo, que vai até julho. Aí você fala, mas e se aparecer um edital no meio do caminho? Se aparecer um edital no meio do caminho, a gente vai reorganizar as nossas aulas. E aí fica discutir não só junto com o corpo docente, mas com os alunos. Quais são as suas opções? Você prefere continuar um treinamento só de objetivas? Você prefere continuar com as discursivas? Eu acredito que uma pessoa que começa o SEI agora, em julho, ela não vai ter problema nenhum em fazer discursivas e objetivas, porque ela já vai ter o ritmo e vai ser muito mais, digamos assim, benéfico para a preparação da pessoa conseguir misturar essas duas. Tem a pausa do edital, não digo que vai ter uma pausa do edital, mas nós vamos reorganizar esse processo
claro, escrever é fundamental. Mas principalmente a gente sabe que tem a prova no meio disso. E como isso vai funcionar dentro do sistema da prova, nós vamos discutir com os alunos que estão dentro do SEI. Porque exatamente por isso que a gente bate nessa tecla da integração. Como você está acompanhando ponto a ponto, você tem um prognóstico e um diagnóstico para fazer um prognóstico do que você quer fazer. E a partir daí a gente adapta as necessidades de cada um, tá, ok? De acordo com o que for possível. Então vamos lá. Todo mundo se inscreveu, todo mundo dentro do SEI, bacana. Solange, ele vai seguir, são as mesmas matérias. Ele vai seguir o edital de cada uma das matérias. Cada módulo desse abarca só uma quantidade X de temas de edital. A nossa ideia é que chegar no final do segundo módulo tendo abarcado a grande maioria, se não todo o edital, de todas as matérias que a gente oferece ao SEI. Nada. Então, vocês, quem já se inscreveu, provavelmente já recebeu o kit. Esse kit vocês vão receber na primeira semana de cada mês. E ele é formado por listas objetivas, listas discursivas. E como é que funciona? No mundo das objetivas, nós vamos ter duas listas principais, cada uma com no mínimo 20 assertivas, no modelo IADS. Vamos ver se o IADS continua. E cada uma delas, cada uma dessas assertivas, com um sistema de tagueamento dentro do tópico do edital. E o que é esse sistema de tagueamento? Nós decupamos o edital através de pequenas indicações. Sei lá, você pega aí o primeiro ponto de, não sei, de história, você põe lá formação territorial, guerras, me sumiu a palavra agora, conflitos nativistas, independência, tudo isso dentro de um sistema de tag que vai ligar o que você está fazendo com o nosso sistema central, para saber em que ponto você está estudando cada um desses. E a cada resposta da assertiva que você tiver, você vai ter uma indicação bibliográfica também, além de no trecho tal, assim, assim, assado, acompanhada de um tagueamento teórico. O que é o tagueamento teórico? Basicamente para aquela assertiva, você vai encontrar esse posicionamento na aula X do curso teórico Y, do minuto A ao minuto Z. É basicamente isso. Para que você não precise ficar procurando absolutamente, ter que ver toda a aula, todo jeito, a gente está dividindo isso em blocos para que você consiga ter acesso. Cabe ressaltar que quem tem acesso a essas aulas teóricas são as pessoas inscritas no teórico. Ok? Mas eu estava inscrito antes. Ok, você vai continuar tendo acesso. Mas eu vou me inscrever só agora. Tudo bem, você também vai ter acesso. Além disso, a gente vai ter 2 aulas por mês, com revisões de mais ou menos 1h30, 2 horas, fazendo revisão sobre aquele ponto do edital e passando, usando a lista como uma base de apoio para fazer aquela revisão. Pois muito que bem. Eu, Thiago, fiz lá minha lista de economia, de macroeconomia, e tirei 60% de aproveitamento. Pois muito que bem. Eu vou receber, então, mais uma lista de apoio. Essa lista de apoio também com 20 assertivas, tagueamento por tópico, indicação bibliográfica, com assertivo e tagueamento teórico, só que não de questões inéditas. Essas principais são questões inéditas, mas de questões que já caíram no concurso sobre aquele tema. E ao invés de aulas, cada uma das assertivas vai ter um comentário escrito explicando. Thiago, mas eu fiz aqui e fiquei com dúvida, não entendi como é que vai funcionar. Pois muito bem, aí você entra em contato com o professor, ele vai
buscar uma outra forma, caso você precise de algum outro material. Ah, Thiago, mas eu fiz 80% e eu quero fazer a lista de apoio. Sem problema. A gente envia a lista de apoio para vocês também. Você pode fazer a quantidade de exercícios que você quiser. Ok? Dito isso, vamos para a segunda parte da brincadeira. Nesse mesmo material que vocês recebem, esse kit, vocês recebem 3 questões. E nessas 3 questões, o professor escolhe uma que vai ter a correção feita por ele, no próprio docente. Além disso, vai ter lá o sistema de tagueamento, tudo direitinho, indicação bibliográfica que foi usada para aquela questão, e o tagueamento teórico, em que aula ele trata aquela questão. Além disso, vai ter essa aula de construção da questão, ou seja, como o professor montou a questão e o que ele esperava encontrar naquela questão. É mais ou menos o modelo que o IADES usou na prova desse ano. Quando vocês pegam lá as respostas teóricas, tem lá, não, eu esperava encontrar isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Teve uma pessoa que levantou a mão. Deixe-me ver quem é. Foi você, Samantha? Pois não, Samantha, diga. Deixa eu abrir seu microfone, Samantha, vai ficar mais fácil para você falar. Deixa eu ver se eu consegui fazer isso. Curioso, não estou conseguindo. Mas diga, Samantha, digite, então, perdoa. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Samantha, eu acho que seu microfone está aberto, inclusive. O horário das aulas, ao vivo da construção das questões. Samantha, quando você entrou lá no nosso curso, lá a gente já ofereceu para você o cronograma de todas as aulas, de todas as matérias. Então você pode saber lá qual é a informação, qual horário que você quer saber. Mas vai ser uma aula a cada 15 dias para essas questões teóricas. Vai ser só uma aula por mês. O Pedro perguntou aqui nessa parte do discursivo. A questão, uma das questões, vai ser corrigida pelo professor. É essa que foi selecionada, que vocês já vão ficar sabendo. As outras 2 questões vão ser apresentadas para vocês com a resposta tipo IADES, né? Com esse ponto que eles esperavam, quantos pontos valiam cada um daqueles pontos, e o aluno faz uma autocorreção. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar para o professor. Ah, professor, olha, eu achei isso aqui, ficaria mais ou menos quanto? Por que isso? A gente quer um sistema, gente, que vocês tenham a maior liberdade possível para controlar o tempo de vocês. Se vocês quiserem tirar a primeira semana do mês para fazer todas as questões, show. Se vocês quiserem fazer semana por semana, show também. Tudo depende. Vocês recebem na primeira semana para que vocês consigam adequar os exercícios, as questões, à realidade de ensino de vocês. Para que vocês não dependam de aula, de nada, para fazer exercício. Vocês vão ter lá tudo direitinho, a correção já vai receber com os gabaritos, tudo bonitinho, para que vocês possam botar o ritmo que vocês acharem melhor para a preparação de vocês. Tá bom? Chegamos à parte divertida, que são as análises imétricas. Opa! Gente, esse é o grande pulo do gato, que eu acredito, do nosso ser. Por quê? Você, a cada uma dessas listas, daqui a pouco a gente vai fazer o passo a passo, vocês
vão poder comparar o seu desempenho com o desempenho médio da turma. Os erros e acertos médios da turma por assertivo. Qual foi o rendimento na 1B ou na 2C? Como foi esse rendimento? Claro, nenhum dos alunos fica sabendo o rendimento do outro aluno. Né? Isso tudo é seu, individual. É uma questão de privacidade que a gente, por isso, os exercícios são feitos dentro da plataforma, por isso que a resposta disso é feita dentro da nossa plataforma, para evitar esse tipo de vazamento. Pois muito bem. A partir dessa métrica, de acordo com o seu desempenho em relação à turma, a gente constrói o que a gente chama de índice de fragilidade. Ou seja, dentro daquele tópico, um macro tópico do edital, quais são os pontos que você precisa estudar mais? Ah, você faltou, sei lá, pensando aqui em história do Brasil, você precisa estudar mais dentro de período colonial, você precisa estudar mais, por exemplo, Canudos e Inconfidência Mineira, tá? Mas olha, o final da Primeira República, o final do Império, tá tudo bem, você consegue, você não tem nenhum problema para identificar os gabinetes, você tá super bem em Guerra do Paraguai, questão religiosa, tudo bem. Então você vai recebendo esse diagnóstico a respeito do seu rendimento. Isso são as métricas globais. A partir daí, ou seja, onde está, né, em cada um dos estudos, a gente gera as métricas específicas, ou seja, desempenho, erro ou acerto da turma por tópico do edital. E a partir deste tópico, o diagnóstico por tópico. Entendeu? No 1.1, o que aconteceu? No 1.2, o que aconteceu? Assim você consegue saber aonde você está exatamente naquele processo. E como é que eu faço isso? Bastante simples. É só você responder todas as questões. Dentro do nosso objetivas, tá, gente? As discursivas, naquele velho esquema, você escreve, depois escaneia e segue o processo normalmente. Tá bom? Segue o barco aqui. Vamos lá, no passo a passo. Let's see the magic. Infelizmente, a gente não consegue colocar para vocês o site aberto em si, porque, como vocês sabem, ele tem um sistema, né? O XVash, ele não permite que você faça cópia, tal, etc. É um sistema de segurança. Por isso, a gente vai fazer. A gente fez e colocou aqui. Então, você vai entrar, por exemplo, aqui, chegar em Direito Internacional. A partir daí, ele vai te contar o número de tentativas permitidas, que horas vai ser foi aberto o seu questionário e a duração máxima daquele seu questionário. Lembrando, a partir do momento que você sentou para fazer aquela prova, você só tem aquela tentativa para fazer a prova. Ok? Não, eu posso começar e parar? Pode, mas você tem 1 hora só para fazer aquilo. Tá bom? Beleza. Você bota lá começar questionário, ele já avisa para você. Ó. Vai começar a contar a partir do momento que iniciar a tentativa e deverá submeter antes do tempo acabar. Tem certeza que você vai fazer isso? Está tudo certinho, o tempo está certo? Beleza, vamos começar. A partir daí, gente, vocês vão ver um questionário. Esse questionário, o nosso teste, tinha 24 assertivas, ou 6 questões. E cada uma delas você vai escolher aqui, certo ou errado. Ele não vai te responder agora. Depois que você preencher tudo isso, absolutamente tudo isso, você vai. Termina aqui, na última, depois da 24ª. Você vem finalizar a tentativa. Muito bem. Finalizada a tentativa, ele apresenta para você o seu simulado, né, o que você respondeu, cada uma delas, e fala enviar tudo e terminar. Enviado tudo e terminado, ele gera para você a correção automática dentro do site, com cada uma das assertivas aqui, né, você vê que eu sou um gênio do direito internacional, consegui em 3 minutos fazer 6, né, obviamente eu tinha o gabarito aqui.
É, e cada um desses itens, por exemplo, você está certo. Sobre a nomenclatura, beleza, 9. Ponto aqui do edital. Fontes do DIP, Tratado Internacional, Costume Internacional, Princípios Gerais, Jurisprudência e Doutrina, atos unilaterais, atos de organizações internacionais, analogia, equidade, normas imperativas, juscogens, obrigações, erga omnes, soft law, acordos executivos, conflito entre fontes e comparação de fontes extraconvencionais do direito brasileiro. Tudo isso é o ponto 9 do edital. Que você vai lá e ele trata questão por questão, se isso está certo ou se isso está errado. A partir daí, meus caros colegas, nós vamos gerar aqueles números que vocês... Óbvio, não deu para gerar um número, né? Porque só eu fiz esse negócio, então não tem parâmetro nenhum. Então a turma seria 100% todo mundo. Que consiga gerar para você o seu rendimento em relação à turma, no direito internacional como todo, e o seu rendimento por tópico, por esse tópico 9, por exemplo, de DIP. Ou como você está, por exemplo, na questão do estudo das fontes. Ok. Gente, é basicamente isso. A gente pensou numa apresentação o mais direta e objetiva possível para vocês. Quando vocês se cadastrarem lá para fazer a compra, inclusive falando em compra, para quem está assistindo aqui a aula e não usou o cupom da Black Friday, tá, vocês vão receber um cupom aí por e-mail que também dá 25% de desconto para vocês na compra do SEI. Eu não sei dizer se são todos os outros cursos, mas do SEI eu garanto para vocês. Mais 25% de desconto na hora que vocês comprarem. Lembrando que é 25% de desconto na compra total. Ou seja, se você fizer 1, 2, 3, se você pegar o bloco inteiro, depende de você, né? A sua escolha para ver. As aulas são semanais. Inclusive, salvo engano, direito interno, porque a matéria é um pouco menor, são aulas quinzenais, se eu não estou enganado. Mas todas as aulas... Amanhã, 10 da manhã, por exemplo, tem ladeira de português. Se vai ter SEI de espanhol? Pois é, essa é uma questão que a gente está estudando. Como é que a gente vai montar esse sistema do SEI para as línguas? A nossa ideia é fazer SEI de francês, espanhol e inglês. Pedro, as aulas de história do Brasil Mundial, o professor Luigi ainda está terminando de montar o sistema dele, mas logo, acho que daqui a 2 dias, 3 dias, isso aí vai estar online com todas as informações direitinho. Tá ok? Dúvidas, gente? Alguma coisa que ficou... Então, você tem acesso liberado, se eu não estou enganado, 9 meses, até 9 meses depois do final do módulo. Mas isso está lá no site. É possível fazer o SEI primeiro e deixar para fazer os cursos teóricos depois? Paulo, cara, é uma questão difícil. É possível, mas assim, o cenário maravilhoso, perfeito, seria que você fizesse os dois ao mesmo tempo. Claro que existem as limitações de tempo e finanças, mas você pode fazer qualquer um dos dois, a como você quiser. Eu acredito, por óbvio, que se você fizer um curso teórico primeiro, você vai ter menos problemas. Mas o que eu poderia sugerir para você, às vezes, é fazer um teórico e fazer, por exemplo, só as listas de objetivos daquelas matérias. Esse é um outro ponto que eu queria falar para vocês. Vocês podem escolher tanto só objetivas, quanto só discursivas, quanto tudo junto, tá? De acordo com o freguês. Dá para começar só nesse módulo que começa em março? Dá, Leandro, dá sim. Mas, assim, as aulas ao vivo, elas vão seguir, a partir de março, de um outro ponto do edital. Não vai ser do início, entendeu? E não dá, eu não sei exatamente qual é o prazo, mas não dá para você entrar no módulo a qualquer hora, sabe? Porque tem a questão das questões, das discursivas, tal, para você não atrasar o processo de correção para os alunos. Porque quando o aluno envia a resposta, o professor tem 15 dias
para encaminhar para ele a resposta corrigida, a que foi escolhida pelo docente. Mais alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Pedro, vamos lá. Vamos lá na sua dúvida aqui. Bom, as respostas corrigidas são postadas na plataforma, mas só você tem acesso, Paulo. Só você tem acesso. É do mesmo jeito que, não sei se você já fez curso de segunda fase com a gente, é o mesmo jeito. Você posta lá na sua página, o professor corrige e devolve para você. Só você tem acesso às suas respostas. Mais alguma? Tudo tranquilo, então? Pois muito bem. Gente, eu vou só cortar a gravação aqui. Para quem assistiu, está assistindo gravado, muito obrigado. A gente vai conversar aqui de outros temas, mas o SEI está aí aberto para vocês. Quem assistiu ao vivo tem direito a esse desconto, vocês vão receber o cupom aí no e-mail de vocês. Não deixem de fazer, eu acho realmente que é um grande salto para a sua preparação. Você saber o tempo todo aonde você está na sua preparação, sem sombra de dúvida, é um ganho absurdo de possibilidade de trabalhar. Tá ok? Deixa eu fechar aqui. Obrigado, gente. Até a próxima.